Livro de Ezequiel, capítulo 42. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior. Havia galeria contra galeria, em 3 andares, e diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado norte, e as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço que as de baixo e as do meio do edifício, porque eram 3 de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras do caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois os comprimentos das câmaras que estavam no átrio exterior eram de 50 côvados, e eis que de fronte do templo havia 100 côvados. Por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho que havia diante delas era de aparência das câmaras, que davam para o norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas áreas, assim também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas, e conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho de frente do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu para o lado do norte com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir 500 canas. Deu a volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Mediu para os 4 lados, e havia um muro em redor das 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.